turminha? Animados para a aula de hoje? Nas aulas de geografia, nós estamos falando sobre as paisagens que nós podemos encontrar na nossa cidade. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o valor da paisagem. Todas as cidades possuem paisagens especiais, que se destacam por algum motivo, alguma razão. A paisagem ela pode ser composta por uma beleza natural, pelo patrimônio histórico, ou também por outras obras arquitetônicas que foram construídas na cidade. Eu trouxe para vocês 3 exemplos de paisagens aqui do Rio de Janeiro. O primeiro exemplo é a praia, que é uma paisagem composta pela beleza natural. O segundo exemplo é o Teatro Municipal. Ele é uma paisagem que compõe o patrimônio histórico da nossa cidade. E a terceira imagem é uma obra arquitetônica construída para homenagear os soldados da guerra. As paisagens podem ser compostas por elementos concretos. O que é isso? Elementos concretos são aqueles elementos que são fixos, eles não se movem. Eles podem ter origem natural ou podem ter sido construídos pela sociedade. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. O Cristo Redentor é um elemento concreto que foi construído por alguém. E o Pão de Açúcar é um elemento concreto de origem natural. Alguém construiu o Pão de Açúcar? Não, ele já estava lá quando a nossa cidade foi formada. Vamos falar agora dos elementos não concretos. Esses são elementos que envolvem a cultura e a tradição de um determinado lugar. Então, se a paisagem for modificada, essa cultura pode acabar se perdendo. Eu trouxe para vocês o exemplo da cidade de Nova Jerusalém, que é lá no Pernambuco. Essa cidade é uma cidade cenográfica que compõe o maior teatro a céu aberto do mundo todo. Lá, durante a Páscoa, é reproduzida e encenada a Paixão de Cristo. Então, se a paisagem for modificada, essa cultura pode acabar se perdendo. Vamos falar também das paisagens em destaque. Nós podemos identificar as paisagens. Para isso, nós temos que observar se ela é uma paisagem natural, arqueológica, cultural ou histórica. A paisagem natural é aquela que vem da natureza. A paisagem arqueológica são aqueles achados muito antigos que nós podemos encontrar em alguns lugares da nossa cidade. A paisagem cultural é o que eu falei, alguma tradição que nós temos na cidade. E a paisagem histórica compõe prédios e outras obras que contam a história da nossa cidade. Nós podemos também descrever essa paisagem. Como você descreveria uma paisagem? Quais detalhes desse lugar chamam a sua atenção? E como os elementos estão dispostos, como eles estão organizados nessa paisagem? Nós podemos também avaliar a paisagem. Nós temos que observar qual o valor que a sociedade dá para esse lugar. A sociedade gosta desse lugar ou a sociedade não se importa, não vai visitar essa paisagem? Se for uma paisagem natural, a natureza está preservada ou houve muita intervenção humana nesse local? São essas coisas que nós temos que avaliar. Nós vamos ver agora um exemplo de como nós podemos observar e classificar uma paisagem. Nós temos na foto uma paisagem do Rio de Janeiro, onde nós podemos ver o Cristo Redentor, a praia, o Pão de Açúcar. Essa é uma paisagem muito visitada por turistas do Brasil e do mundo todo, porque ela possui uma vista muito privilegiada da nossa cidade. É uma vista muito bonita. Quando nós formos observar a preservação, nós temos que olhar as características dos morros, a vegetação que cobre esses morros, a água, se a praia está limpa, se a praia está suja. Essa é uma paisagem que tem elementos naturais, como os morros, a praia, as ilhas, a vegetação, e também elementos culturais, como os barcos ali na marina, o Cristo Redentor. Nós podemos perceber que a cidade ela se formou a partir dos elementos naturais, dos morros e do formato do nosso litoral, com praias arredondadas, que são aspectos que chamam a atenção.
Na seção Aqui Onde Eu Vivo, da página 88, você deve escolher uma paisagem de destaque do seu município ou da sua cidade e fazer uma investigação seguindo esses critérios. Então, vocês primeiro precisam identificar a paisagem. No número 1, você vai escrever que local você quer investigar. No número 2, você precisa dizer se essa paisagem é uma paisagem natural, arqueológica, histórica ou cultural. No número 3, você já vai descrever essa paisagem. Como você descreve? Tem um morro, tem uma praia, tem vegetação, é um monumento. Você vai descrever essa paisagem. E no número 4, você vai colocar quais detalhes dessa paisagem é o que chamam a sua atenção. Em avaliando a paisagem, nós vamos fazer o número 6, que pergunta qual valor que a sociedade local dá para essa paisagem. No número 7, vocês precisam dizer se for uma paisagem natural, a paisagem que você escolheu, se essa paisagem está preservada ou se há muita intervenção humana. Isso quer dizer que se você escolher uma paisagem natural, a natureza está intacta ou o homem já degradou essa parte da natureza. No número 8, você deve fazer um desenho bem bonito da paisagem que você escolheu. Galerinha, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula!